Retornando de novo, gente. Aqui é complicado. Tem hora que eu preciso sair, né? Porque o pessoal chegou aqui. Então, às vezes eu preciso dar uma saída, mas tranquilo. Vamos retornar a nossa live. Então, a gente tava falando, né, de Samuel. O Senhor chamou Samuel de madrugada para o novo que ele tinha. E hoje ele te chama para algo novo, né? Então, olha que forte. Muitas vezes a gente não entende a voz do Senhor chamando. Mas é pequenas coisas que o Senhor vai falando com a gente, né? Através de pessoas que chegam para nos falar alguma coisa, através de tantas, né? Pela palavra, por vídeos ali, às vezes repetidamente, algo que chega para você ali, o Senhor fala de várias formas, né? A gente precisa ter o discernimento do Espírito para escutar a voz dele. E hoje, como a gente se pega ali onde as pessoas têm se distanciado, né, do Senhor, muitas vezes acabam falando do seu próprio ego e esquecem da mensagem principal que o Senhor nos entregou, né, uma mensagem de vida, de estar ali, né, na promessa de Deus. Porque existe uma diferença daquela semente que é lançada numa terra fértil e uma semente que cai entre espinhos, uma semente que cai ali e não cresce, né? Se sufoca. E que hoje você possa fazer a diferença sendo a semente que Jesus lançou para crescer em um solo fértil, se desenvolver, né? Participar da promessa, porque existe um fundamento também nas nossas vidas. A gente não vive um evangelho que não vai chegar a lugar nenhum, mas a gente vive um evangelho que vai nos levar a algo, a um lugar, né? Onde o Senhor vai estar nos abençoando como filhos, filhas. Então, isso é importante, a gente estar fincado na promessa de Deus, né, sobre as nossas vidas. Então, quero dizer aqui pra vocês. Segura aí, gente. Glória a Deus, né? O Senhor é bom sobre as nossas vidas. Então, que você possa permanecer firme e forte no amor dele, na graça dele. Eu espero que você tenha sido impactado pela presença do Senhor. E vamos lá. Para quem não... Vamos lá para Efésios. Eu creio que o Senhor vai falar com você nessa manhã poderosamente. Vamos para Efésios. Capítulo 5. Uma pessoa postou aqui na nossa live, né, anterior, falando sobre uma passagem de Ezequiel, capítulo Ezequiel 25, 17. Não sei se essa pessoa está aqui, mas se estiver, receba em nome de Jesus, né? A gente não pode falar da palavra do Senhor conhecendo apenas um versículo. A gente fala da palavra do Senhor conhecendo a sua totalidade. E para conhecer a sua totalidade, a gente também precisa ter discernimento no Espírito, porque quando a gente não tem o discernimento do Espírito, a gente não sabe ali entender aquilo que a palavra nos diz. Por exemplo, quando havia apóstolos na época de Jesus e fariseus. Jesus chega para os seus apóstolos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Para os apóstolos, eles já tinham uma noção, porque eles tinham um discernimento do Espírito e andavam com o Senhor, estavam alinhados no mover espiritual, né, com Deus, e eles já tinham uma noção de quem era Jesus. Mas os fariseus, eles não tinham,
porque eles não conheciam a palavra no seu todo, eles conheciam apenas aquilo que era a lei seca, né? E ali eles tinham muitas manias, ali, por exemplo, se você em um sábado fosse salvar alguém, aquilo era pecado, né? Para eles era um pecado porque a lei proibia, só que na lei do Senhor, na lei do Espírito de Jesus, mais vale uma vida, né? Então, existem certas coisas que nós precisamos ter o discernimento do Espírito para poder entender a palavra de Deus, porque só pela lei seca, conhecendo apenas a lei seca da forma que a gente quer interpretar, muitas vezes não serve. Então Jesus fala para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E os apóstolos estavam conectados no trono de Deus. E eles falam, Pedro fala ali para Jesus: tu és o Cristo, né? E Jesus fala que ele havia recebido a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas aqueles fariseus, simplesmente, se Cristo perguntasse para eles quem ele era, um deles provavelmente falaria que ele era um dos apóstolos que ressuscitou, né, dos profetas, mas não saberiam que ele é o Cristo. Então eu quero falar para você, meu amigo, que fez essa citação do capítulo de Ezequiel, versículo 25, 17, antes de você falar essas palavras, leia todo o contexto da Bíblia, tenha o discernimento do Espírito, para que você possa debater algo sobre a palavra do Senhor. Porque a gente precisa estar conectado no trono. Se a gente não estiver conectado no trono, a gente não passa de palavras vazias. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, o Senhor se manifesta a presença dele, e o Senhor revela, e o Senhor nos entrega. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. E Deus é fiel sobre as nossas vidas. Em Efésios, alguém aqui retratou essa passagem de Ezequiel 25, né, que fala de um castigo futuro do Senhor sobre as nações. Mas o que muitas vezes nós nos esquecemos é que esse castigo, ele foi gerado quando o povo de Israel foi levado ali para a Babilônia, né? Babilônia tornou seu povo escravo, o povo do Senhor escravo. O Senhor fez com que a palavra dele se cumprisse para que alcançasse salvação aos gentios, né? Porque antigamente só quem tinha participação na promessa de Deus era o povo de Israel. Eles eram filhos herdeiros, mas o Senhor estendeu essa promessa aos gentios. E hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos curados, nós somos restaurados, nós participamos como herdeiros na promessa de Cristo. Somos gentios chamados pela fé, para crer, né? O povo de Israel é chamado conforme a descendência de Abraão ali, né? Pela promessa que o Senhor fez a Abraão. E nós somos chamados filhos da promessa, pela nova aliança em Cristo Jesus. E Efésios retrata ali, nós não somos povos separados, diferentes. Nós somos povos chamados para herdar uma só promessa. Tanto o povo de Israel como o povo dos gentios, né? Cristo nos fez um povo só. Então, através de Cristo, nós somos herdeiros, tanto Israel como gentios. Mas existe ainda uma maldição que recairá sobre as nações. E essa maldição recairá sobre Babilônia, né? Aqueles que hoje se encontram como Babilônia. Porque na época que o povo de Israel foi levado para o cativeiro de 70 anos, Babilônia escravizou aquele povo, roubou todos os utensílios da casa, levou todos os utensílios da casa do Senhor, né? Que era uma afronta enorme ao Senhor naquela época. Mas
Babilônia levou para que se concretizasse a palavra do Senhor. E ali o Senhor falou que eles iriam para o cativeiro, mas que após todo aquele cativeiro, né, haveria de vir a ira do Senhor sobre a vida desses povos que escravizaram os filhos de Israel. E aquela ira, né, muita coisa aconteceu, porque Jerusalém foi destruída, aconteceram várias coisas, mas a ira do Senhor ainda não bradou totalmente na terra, né? Tudo não se concretizou por completo, mas vai se concretizar sobre a vida daqueles que se encontram como Babilônia hoje. E é por isso que nós vemos muito falar a ira do Cordeiro, a ira de Deus, por conta dessas coisas que aconteceram no passado. E a gente pode ver que o Senhor faz uma promessa para o povo de Israel. O Senhor fala que após aquele tempo de cativeiro, o Senhor faria algo no qual aquela terra novamente ela ficaria como um jardim do Éden. Nós podemos ver que isso ainda não aconteceu. Muitos acham que já aconteceu porque o povo de Israel saiu do cativeiro, né? Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, reconstruiu parte da cidade de Jerusalém, mas aquele lugar, após a reconstrução, não ficou como um jardim do Éden. E a promessa de Deus era que ficaria como um jardim do Éden. Assim também o Senhor falou que muitos que foram levados para o cativeiro voltariam. Mas naquela época não foram todos que voltaram. Então a promessa não se cumpriu no seu todo. Por que não foram muitos que voltaram? Porque alguns daquele povo de Israel decidiram ficar em Babilônia porque já estavam estabilizados. Outros foram espalhados entre as nações e não retornaram. Então não foram todos que retornaram do cativeiro. Então essa ira que é falada na palavra de Deus para vários povos se refere àqueles que vivem hoje como Babilônia, né? Então a gente precisa estar atento à palavra do Senhor. Não adianta a gente pegar um versículo isolado e falar, é tal coisa, quando não é. A gente precisa estar atento à totalidade da palavra, não é? Então, em nome de Jesus, recebe no teu coração, porque grandes coisas o Senhor tem para falar conosco. Como eu falei para vocês, abram a Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos entender a união que o Senhor fez entre Israel e gentios a partir de quando Jesus veio, né? Porque, como eu falei para vocês, a promessa antes era só para Israel, mas hoje, por Cristo, foi estendido aos gentios, né? Então vamos lá. A unidade da fé. Efésios capítulo 4 fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso é importante a gente lembrar para que a gente foi chamado. Vamos entrar lá no início da promessa. Muitos hoje não leem o Antigo Testamento porque acham que Deus acabou ali com o Antigo Testamento trazendo um novo. Então muitos hoje só se garantem ali em cima do Novo Testamento, falam só do Novo Testamento e esquecem da promessa que existe lá atrás, que já vem desde o Êxodo, né? Desde o princípio ali do Antigo Testamento. Então a palavra vai falar: lembrem-se da vocação que fostes chamados, né? Muitos se esquecem disso. Então, eu vi uma frase, eu vou citar aqui para vocês uma frase que eu vi há uns dias, e é bem legal a gente dizer essa frase, né? Existe aqueles que se apoiam sobre uma promessa
e existe aqueles que se apoiam sobre o vazio. Isso é muito importante para a gente discernir para onde a gente está indo, não é mesmo? Existem locais hoje que nós congregamos, que nós adentramos, achamos que está ali no centro da vontade de Deus, mas às vezes aquele local está longe da promessa inicial que foi nos feita. E é importante a gente estar no centro da promessa que foi nos feita. Eu quero te perguntar hoje, será que o local que você tem estado, que você tem direcionado o teu tempo, o teu momento, será que esse local tem estado dentro da promessa de Deus ou será que esse local ele tem estado fora, tem estado vazio da promessa de Deus? Então reflita sobre isso. Então Efésios 4 fala: rogo-vos, pois, que eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Não existe separação, não existe divisão para o reino, para a promessa. Se você está num local que é dividido, então você está num local errado, porque a promessa do Senhor foi feita para um povo, e esse povo ele está unido no Espírito. Então, Espírito no vínculo da paz, versículo 4, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Olha a importância da gente se atentar a esse versículo. A gente foi chamado no vínculo do Espírito, no vínculo da paz, e há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha a importância da gente verificar se a gente está num local certo, se a gente está conectado de fato com a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, ela não se estende muito só a títulos, né? Muitos acham que a promessa de Deus é só títulos, e não é. A promessa de Deus é para quem está conectado. A promessa de Deus é para quem está no Espírito, no vínculo da paz. A promessa de Deus é para quem está no princípio para o qual fostes chamados. A promessa de Deus é para aqueles que estão conectados pela fé. A promessa de Deus é para herdar um reino. E o reino é só para quem está conectado no Espírito. Glória a Deus. Que eu e você estamos conectados com Deus em nome de Jesus. Então, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos em todos. Então, vamos mais à frente, né, do versículo 7 até o versículo 13. Esse é muito forte, muito impactante. Preste bem atenção nesse versículo que nós vamos ler, porque isso aqui é para você pegar assim de olho fechado. Isso aqui faz parte daquela promessa que Deus te fez. O santo ministério e o serviço dos santos. Isso aqui fala do nosso chamado. Isso aqui fala do nosso ministério, da igreja de Cristo verdadeira e genuína.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, quando Cristo foi lá, deixou os apóstolos, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e apóstolo não significa ficar sentado numa cadeira, mas é fazer o it, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo milagres, maravilhas, levando o novo do reino de Deus. Não é ficar sentado pregando com a bunda na cadeira. Então, ali ele concedeu uns para apóstolos, né? Vamos lá, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, para falar. Profeta era o que antigamente? Vamos se relembrar? Profeta era o que ficava entregando profetada, né? Desculpe o termo aqui, mas vamos ser bem escancarados. Porque eu creio que o Senhor nos chama para anunciar a verdade. Então, profeta não era para ficar dando profetada. Profeta era para falar, para ser boca de Deus. Era para falar o que Deus queria, não o que o ego queria. Profeta era para anunciar a mensagem, era para ser boca de Deus na terra. Não era para fazer o que queria. Então, Jeremias, quando ele foi chamado para pregar pelo Senhor, Deus entregou uma mensagem difícil a ele, que muitos não tinham coragem de falar, mas ele falou porque ele sabia o Deus que tinha chamado ele. Então, quando Deus te chama para fazer uma coisa, para entregar uma coisa, abre a boca e entrega. Não passa a mão na cabeça, não fala aquilo que o teu ego quer, porque muitos não gostam, porque muitos vão achar ruim. Nem Jeremias, por ter recebido uma mensagem dura para Israel, se calou porque ele sabia o Deus que tinha o chamado. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, não se preocupe com o que você vai dizer, só abre a boca e fala que eu vou te usar. E não tenha medo. Então, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Cristo nos confiou uma igreja, um povo escolhido. Para aqueles que são pastores, Cristo confiou um rebanho. Não foi para você largar suas ovelhas e deixar os lobos comendo a carne das suas ovelhas, mas foi para você cuidar das suas ovelhas, porque as ovelhas não são suas, as ovelhas são de Cristo. O povo é de Cristo, a igreja é de Cristo, é para cuidar das ovelhas de Cristo, não é para deixar os lobos comer a carne, nem para você ser lobo para comer as carnes das ovelhas de Cristo. Então hoje a gente vê muitos lobos comendo a pele das ovelhas, a pele da igreja. Mas o Senhor há de cobrar também. Então, versículo 12, eu não sei porque eu tô falando isso, mas se tô falando é porque o Senhor tá trazendo e você recebe em nome de Jesus para quem for, porque o Senhor, ele não fala em vão, mas ele fala para pessoas que precisam ouvir isso. Então, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, para a edificação. Existe um corpo que está sendo edificado, existe um edifício que está sendo ajustado para receber a glória de Deus.
para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonalidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que se induzem ao erro. Se a própria mensagem nos alerta sobre os erros, sobre aqueles que nos induzem ao erro, sobre aqueles que usam de artimanhas da doutrina, é porque Cristo também nos direciona para termos cuidado com o que nós vivemos hoje em dia, para não sairmos da promessa. Porque, como eu falei para vocês, existem aqueles que estão fincados na promessa e aqueles que estão fincados no vazio, que não tem promessa ali. É importante a gente ter cuidado com isso. Então, isso nos traz a palavra a lei da semeadura, né? A parábola da semeadura. Existem sementes que caem na terra fértil, que vão te ajudar a crescer, que vão te dar alimento para crescer, porque quando uma semente, ela cresce, ela germina, ela dá frutos. Então, se ela está numa terra fértil, ela vai crescer, ela vai dar bons frutos, ela vai te alimentar, ela vai te fazer estar dentro da promessa de Deus inicial. Mas existem aquelas sementes que caem longe da terra fértil, que são sufocadas, que crescem entre espinhos e que vai te levar para o vazio. Mas aí existe aquela que vai te dar sustento. Então pensa, reflita nisso hoje, em nome de Jesus. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Existe um local para nós chegarmos à unidade da fé. Em 1 Coríntios 13, retrata de um edifício, né? Tem uma palavra na Bíblia, eu não sei se é essa, mas eu acredito que seja essa, que fala de um edifício que está sendo construído. A palavra nos direciona como igreja, como um edifício. É como se ela estivesse fazendo menção que nós somos um edifício em construção. Nós somos o templo de Deus em construção. E a glória só pode habitar o templo quando ele está totalmente construído. A obra finalizada, completa. E essa palavra de Efésios 4, versículo 13, fala isso. O desempenho do serviço para a edificação do corpo. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Até que todos nós cheguemos a essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a essa perfeita varonalidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Olha isso. 1 Coríntios fala que antes nós éramos meninos, pensávamos como meninos, mas depois a fase muda, depois a situação muda e nos tornamos homem maduro, varão. A perfeita varonalidade. Por que Cristo ainda não voltou? Porque a igreja não alcançou ainda a perfeita varonalidade. Mas quando a igreja alcançar a perfeita varonalidade em Cristo, meu amigo, a perfeita varonalidade. Então vamos lá, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Eu vi uma frase que fala assim: o anticristo está preparando o mundo, né?
O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para ser arrebatada. E nós estamos nesse tempo. A igreja está chegando à perfeita varonalidade para ser arrebatada, para encontrar com o noivo, para receber a glória de Deus no edifício ajustado. Então, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Existe uma igreja sendo preparada, sendo ajustada para o encontro com nosso Senhor. Amém? Você está recebendo em nome de Jesus essa palavra dos céus? Você está recebendo isso em nome de Jesus? Recebe graça do Senhor. Recebe graça. Em nome de Jesus. Eu quero falar ainda com você. Quero falar ainda com você algo que o Senhor me trouxe a partir do versículo 11 de Efésios, capítulo 2. O Senhor vai falar mais profundamente ainda ao teu coração, assim eu creio. E eu quero ainda deixar para você aqui, a gente já vai continuar a nossa leitura. Quero deixar aqui para você, se você puder, mandar aqui o ursinho pra gente bater a nossa live aqui. Se você puder, faça a sua contribuição, né, e ajuda em alguma coisa, porque eu vou falar aqui pra vocês, eu deixei um link no meu perfil, né, do Wattpad, de alguns livros que eu disponibilizei pra vocês, só que eu quero poder publicar fisicamente esses livros, e caso você sinta no seu coração de estar ajudando, né, para que eu possa publicar esses livros e fazer um trabalho direcionado, né, para que alcance outras pessoas, para que o Senhor fale com outras pessoas, assim como eu creio que Ele tem falado com cada um de vocês. Então, que você possa se sentir no seu coração ajudar, né, porque como a palavra fala, a gente que faz a obra de Deus, né, que digno é o trabalhador ali do seu salário, né? Não estou pedindo nada de salário, né? Tem muitas pessoas aí que usam, né, a palavra de Deus para poder fazer tantas e tantas coisas, mas, como eu falei para vocês, eu tenho disponível lá no Wattpad os livros A Radassa, que virou Esté, outros livros, né, também, que eu quero tornar a via física, né, publicar, para que muitas pessoas tenham acesso, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela obra do Senhor. E se você sentir no seu coração, ajude, tá? Tem aqui, você pode mandar aqui os presentes da live, né, para ajudar e tudo, e alcançar outras pessoas. Enfim, eu creio que o Senhor fala com cada um de vocês e que o Senhor vai transformar muitas vidas, porque assim, antes de começar esse trabalho, o Senhor tem falado, né, comigo através de profetas. Inclusive, o Senhor me deu uma palavra que eu vou compartilhar aqui com você, que é Isaías 54. O Senhor me chamou ali nessa palavra de Isaías 54. Eu já até postei um áudio para vocês de um pastor lá do Rio de Janeiro, que eu recebi a confirmação. O Senhor já havia falado comigo com essa passagem, o Senhor falou comigo em sonhos, e através do pastor, né, o Senhor confirmou essa bênção e falou: estende o todo da tua habitação,
né? Alonga as tuas cordas. Essa passagem maravilhosa de Isaías 54, porque eu te farei transbordar para a esquerda e para a direita. Então eu creio que é um novo tempo onde eu estou estendendo a minha tenda de habitação, onde o Senhor fará coisas sobrenaturais acontecerem, né? E eu tomo também como essa passagem de Efésios que eu li para vocês, né? O ajuste da casa do Senhor, em nome de Jesus. Então, aqui em Efésios capítulo 11, a palavra fala, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados em circuncisão, né? Nós lembramos o seguinte, nós éramos incircuncisos, né? Para você que conhece a palavra desde o início lá de Abraão, quando ele foi chamado pelo Senhor, né, para sair da sua terra, da sua parentela, recebeu a promessa de ali muitos filhos, né, de ser pai de multidões. O Senhor chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. A aliança de Abraão era feita ali por meio dos homens, né? Eles eram circuncidados. Quem lembra disso? Vão colocando aí, se vocês leem, se recordam da história. Se não, vocês comecem a ler, né? Porque eu sei que o Senhor vai falar poderosamente, assim como Ele falou comigo através dessas histórias da Bíblia. Então, livro de Gênesis, Êxodo, livros iniciais ali para vocês lerem. Então, o Senhor chama Abraão. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ali o Senhor começa uma aliança com Abraão, que era o quê? De circuncisão, né? E a partir dali, o Senhor tem essa aliança. Só que depois o povo de Israel quebra essa aliança. E aí Deus começa a avisar uma nova aliança com o seu povo. E a partir dali o Senhor já havia promessa de salvação, né? Mais à frente a gente vai ver que existe uma promessa de salvação, que aí vem Jesus, né? E hoje, pra gente, a aliança da gente com Deus é a circuncisão. De quê? Do coração. É a gente circuncisar o nosso coração. Como Abraão fazia com as crianças, eram circuncidadas ali, né? No prepúcio. Hoje, a aliança que nós temos com Deus é o quê? A circuncisão também, mas de uma forma espiritual. Nosso coração. A palavra fala que do nosso coração procedem as fontes da vida. Então, quando a gente decide escolher o caminho do Senhor, ao invés de escolher caminhos que nos afastam dele, a gente está o quê? Circuncidando o nosso coração. E aí a gente entra na aliança. Aí a gente passa a ser gentil que foi circuncidado pelo Senhor. Então aqui Efésios 2, 11 fala, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, né, chamados incircuncisão, porque nós éramos chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulavam circuncisos, que era quem? O povo de Israel, que era circunciso por conta de Abraão. Na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Naquele tempo nós, gentios, não tínhamos Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Então, naquela época, nós éramos incircuncisos. Nós éramos distantes da promessa de Deus como Israel tinha, né? Não tínhamos essa promessa. Nós éramos estranhos à aliança, que era só para Israel. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos sem Deus no mundo, porque Deus era só para quem? Para Israel. Tá entendendo aí? Tá recebendo aí em nome de Jesus? Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, olha que forte. Será que você está entendendo a dimensão dessa promessa que eu estou anunciando para você hoje? Que eu estou falando aqui para você hoje? Porque hoje muitos não ensinam. Sabe por quê? Porque estão longe do altar.
Quem está longe do altar está longe da promessa. Mas é importante a semente cair na terra fértil, está dentro da promessa que foi inicial, não longe da promessa. Então, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ou seja, daquele povo de Abraão que era circunciso, que quebrou a promessa, que estendeu, né, por essa quebra de promessa, estendeu a nós a promessa de Abraão, a promessa de Deus de herdar um reino, né? Aquele povo, hoje nós temos parte com eles, pelo sangue de Cristo. Então, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, com Israel nós somos um. E isso é para quem crê, é para quem confia, é para quem acredita, é para quem sabe que é filho. Mas não é filho da sua boca, é filho de vivência, é filho de circuncisão, porque não adianta você enganar o homem, porque você não engana a Deus. Porque a promessa é para quem está no Espírito. A circuncisão é para quem está no Espírito. É aberta a todos. Mas só vive quem está circuncidado no Espírito. E você não engana a Deus. Nós não enganamos Deus. Então aqui, povo de Israel e gentios foi feito um povo só. E tendo derribado a parede da separação, não existe mais separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Você está compreendendo a dimensão do que está sendo anunciado para você? Ele aboliu na sua carne, foi abolida na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, né, Israel e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Querido, querida, você sabe qual foi a missão que Jesus te entregou quando ele subiu aos céus? Que entregou por intermédio dos apóstolos? Ide e fazei discípulos. Ide e resgatai as ovelhas perdidas. Ide. É a igreja do Senhor. É o povo do Senhor. É a nação santa escolhida do Senhor. E quando o Senhor voltar, é essa nação que ele precisa encontrar. Não é eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Não, nós somos de Cristo. E é para Cristo que nós vamos voltar. Então, hoje essa é a sua missão, voltar para Cristo. Porque Cristo é a nossa missão inicial. Cristo foi a missão inicial dos apóstolos. Só que muitos, ali depois que os apóstolos foram tomados, muitos se dispersaram. E hoje o Senhor está te trazendo de volta, em nome de Jesus. Versículo 16, e reconciliamos ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, que era o povo de Israel, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim,
Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você sabe o que é ser chamado da família de Deus? Você sabe o que é isso? Glória a Deus. Reflita aí em nome de Jesus. Versículo 20. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ó glória, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluias. Aleluias. Olha que forte, gente. Você compreendeu essa dimensão? Deus, ele não te chamou, ele não te entregou uma promessa por intermédio dos apóstolos, uma promessa de salvação para você se dispersar, não. Você, nós recebemos uma missão clara da parte do Senhor. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquela que crê, né, será salva, aquela que não crê. Aí vai recair todas as maldições de Babilônia, né? E não foi para você se dispersar, não foi para você se perder, não, porque você é ovelha de Cristo, você é precioso aos olhos do Senhor. Foi para você continuar no caminho, foi para você participar da promessa, porque foi mandado a gente buscar, né, ali o povo do Senhor. Ide, é para isso. Você sabe para que serve esse ide? É para encontrar as ovelhas perdidas da casa do Senhor, daquele povo de Israel que foi disperso. Existe uma promessa inicial que também tem fim, porque quando Deus ele dá uma palavra sobre as nossas vidas, ele também concretiza ali, ele dá término, ele começa e termina. Então hoje, Deus ele tá te chamando, volta, filho, volta para a promessa, volta para onde eu te chamei. Você tá recebendo esse nome de Jesus? Dá um glória a Deus aí, dá um amém aí nessa live, que eu quero ver se você tá recebendo isso. Em nome de Jesus. Cristo Jesus, a pedra angular, ele é a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você é um edifício para a habitação do Senhor, para que o Senhor volte, para que o Senhor passe a reinar sobre nós novamente. O edifício precisa estar bem ajustado. O edifício precisa estar em perfeito estado para receber a glória de Deus. É por isso que a gente vai ver lá em Ezequiel falando, quando a glória de Deus voltou para o templo. Recebe em nome de Jesus, que isso é forte, querido. Isso é forte. Glória a Deus, você é templo do Espírito Santo. Você entendeu a dimensão disso? Para que Cristo volte, você precisa ser templo do Espírito. Para que a glória de Deus cresça sobre as nossas vidas. Vamos para a nossa última palavra. Você vai ser impactado mais ainda, em nome de Jesus. Tá recebendo de Deus em nome de Jesus? Vai digitando o teu amém aí. Glória a Deus, eu quero ver vocês aí falando, participando da nossa live, porque a Igreja de Cristo é para crescer. Pode colocar suas perguntas, se você tiver dúvidas, vai falando, porque nós somos o corpo de Cristo.
Nós estamos aqui para crescer em amor, em paz, para que o Senhor venha habitar nas nossas vidas. Para que o novo de Deus venha a ser estabelecido nessa terra, em nome de Jesus. Isaías capítulo 28, prepara teu coração. Versículo 14, ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Antes era lá para Jerusalém, hoje eu estou falando essa palavra para nós aqui. Porque dizeis, fizemos aliança com a morte e com a além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio, né? Muitos ali falavam isso. Muitos ali estavam debaixo da falsidade, do engano, mas hoje o Senhor está limpando a casa. O Senhor está limpando a casa, o Senhor está limpando os altares, o Senhor está limpando as igrejas. Não existe eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de tal, eu sou de Cristo. E Cristo é quem reina, e Cristo é quem governa, e Cristo é o cabeça. E se você não tiver ajustado ao corpo, você vai ser queimado, porque é isso que a palavra fala. Sabe aquela palavra que fala do corpo de Cristo? Se o teu braço pecar, se a tua mão pegar, arranca, lança fora. Melhor você entrar coxo, manco na eternidade do que você passar todo o teu corpo ser queimado. E o corpo de Cristo vai entrar em perfeita condição, em plenitude. Glória a Deus, nós somos corpo de Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar falando conosco, ao nosso coração, que o Senhor nos direcione dia após dia ao novo que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, versículo 16 de Isaías 28 fala, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo, o juízo é a régua do Senhor, a justiça é o seu prumo. Jesus Cristo é a pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? Então o Senhor está estabelecendo o juízo como régua, a justiça como prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Versículo 18, a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Vamos lá para o versículo 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão. Antigamente, o Senhor usava de estratégias com o povo de Israel. E nos nossos tempos isso não muda. O Senhor é Deus de estratégia. Quando Ele se levantar, Ele vai pegar muitos de surpresa. Porque Deus é Deus de estratégia. Muitos vão ficar surpresos, porque muitos esperam uma coisa e Deus vai vir com algo totalmente diferente daquilo que muitos pensavam. E aqui nesse versículo 21 ele mesmo fala, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão. O que aconteceu no vale de Gibeão? O Senhor levou aquele povo e pegou todos os soldados de surpresa e derrotou todos aqueles soldados. E o Senhor pegou eles de surpresa, né? Eles desceram na calada ali, no escondido, né? Então, olha que forte. Deus vai se levantar
estar no dia da ira, né? Como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha. E para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Hoje o Senhor fala para você, filho, filha, não se escarneçam mais, para que os seus grilhões não se façam mais fortes. Porque já no Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Já foi determinado, já está determinado, não há o que se fazer. Mas como Malaquias fala sobre aqueles que creem, o sol da justiça nascerá, trazendo salvação para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que esperam, para aqueles que circuncisam o seu coração. Nascerá o sol da justiça. Que em nome de Jesus possamos ser estes, escolhidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Que em nome de Jesus hoje possamos ser escolhidos, nação santa, família santa do Senhor. E eu volto a dizer para aquela pessoa que fez o comentário lá de Ezequiel 17, Ezequiel 25, 17, porque a pessoa usou um versículo da Bíblia para falar acerca da ira do Senhor, sobre pessoas que anunciam, né, coisas, mas essa pessoa, ela falou sem ter o entendimento da palavra, assim eu creio. E hoje eu falo para você, a gente precisa ler a palavra do Senhor toda para a gente entender. A ira do Senhor, ela recai sobre a vida daqueles que se encontram como Babilônia. Se encontra praticando longe daquilo que o Senhor nos orienta, né? Porque como eu falei para vocês no início da live, Babilônia levou o povo de Israel cativo para o cativeiro de 70 anos. Levou os utensílios do Senhor para ali estarem, né, comendo coisas que eram oferecidas a outros deuses dentro daquilo que era do Senhor. E o Senhor falou que recairia a ira sobre Babilônia também, quando houvesse o final do cativeiro de 70 anos, que o Senhor traria o povo de volta. Quando o cativeiro de Babilônia, quando o cativeiro do povo de Israel acabou, o povo de Israel retornou. Mas não foram todos que retornaram, porque uns ficaram na terra de Babilônia, já estavam estabilizados, e outros foram espalhados entre as nações. E o Senhor falou que traria os dispersos de Israel, que eram aqueles que foram espalhados, que não voltaram ainda, mas retornarão. E aí, grande parte da ira do Senhor aconteceu naquela época que Neemias começou a reconstruir os muros, mas nem tudo aconteceu ainda. E hoje nós vemos muita coisa da ira do Senhor que vai acontecer por conta dessa época também que o povo foi levado cativo para Babilônia. Então, como eu falei para vocês, parte das profecias da reconstrução de Israel, né, daquela época, que o Senhor falou que a terra ficaria como o jardim do Éden, não aconteceu ainda completamente as profecias, porque ela tem tanto sentido físico ali das construções, daquilo que aconteceu, quanto espiritual. Então, parte aconteceu e parte vai acontecer. De ficar como o jardim do Éden ainda não aconteceu.
Então Neemias reconstruiu os muros, o templo, né? Algumas coisas Neemias reconstruiu, mas não ficou como o Jardim do Éden. Então o Senhor há de trazer os dispersos que foram espalhados entre as nações, né? E o Senhor há de concretizar a obra que Ele começou. Então eu falo para você hoje que está me escutando, que está me ouvindo, que você esteja alinhado dentro da promessa de Deus. Porque existe uma diferença entre você estar alinhado dentro da promessa de Deus e você estar fora dela. Existem sementes que são semeadas num solo fértil, e existem sementes que são ali plantadas em um solo que não frutifica. Então faça essa reflexão. Em qual solo você está plantado? Naquele que vai frutificar, que vai dar frutos para o reino, ou naquele que caiu entre espinhos, né? Que não conseguiu se desenvolver, crescer. Hoje eu creio em nome de Jesus que nós estamos em um solo fértil, que o Senhor está nos fazendo crescer, que o Senhor está nos levando a um novo tempo, a um tempo de promessa, a um tempo de cumprimento, a um tempo onde filhos e filhas vão tomar posse da herança que o Senhor tem nos entregado lá no início da promessa. Então eu creio nisso, um novo tempo onde há filhos e filhas alinhados com o reino para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. A gente não pode prever quem vai entrar pelas portas, quem vai conseguir chegar lá, mas a gente pode mudar nossas atitudes para chamar a atenção do Senhor, para que Ele nos encontre, para que Ele nos conduza àquilo que Ele nos prometeu. E quando nós fazemos isso, nós nos alinhamos com o Senhor para entrar na terra da promessa. Ele faz questão que nós ali possamos chegar, assim como Moisés conduziu um povo. Hoje eu creio que o Senhor está nos conduzindo para a terra da promessa. O Senhor, Ele providenciou tudo. O Senhor cuidou de cada detalhe para que eles chegassem à terra da promessa. E o Senhor, assim eu creio, Ele vai cuidar de cada detalhe para que nós possamos chegar à terra da promessa. Você não foi feito para viver sobre a escravidão. Você não foi feito para viver num tempo de angústia. Você não foi feito para viver debaixo do jugo do Egito. Você foi feito para viver o novo. Você foi feito para ser liberto. Você foi feito para caminhar com um Deus que tem um novo para você. Amém? Você está recebendo em nome de Jesus? Eu creio que o Senhor está alcançando corações aqui. Tô lendo aqui os comentários de vocês, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar um sonho que eu tive pra vocês. E esse sonho foi muito forte. Muito forte. Antes disso, eu vou contar um breve testemunho pra vocês. Há um tempo atrás, eu acho que eu nunca falei aqui pra vocês como que eu conheci ao Senhor, mas eu vou falar. Há um tempo atrás eu não era de igreja nenhuma.
não era evangélica, não era católica, não era... Enfim, já frequentei evangélica, espírita, católica, enfim. Mas, inicialmente, eu não era de nenhuma igreja. Meus pais eram católicos. E certa vez meu pai adoeceu. Uma pessoa de uma igreja evangélica falou: leva ele em tal lugar que eles vão ajudar. Nisso, a gente estava desesperado, porque a situação era bem difícil. Meu pai estava com depressão na época e a gente estava passando por situações muito difíceis. E certa vez, essa pessoa falou: leva ele em tal lugar que eles vão ajudar. E a minha mãe, né, recebeu também outra indicação de estar levando meu pai num centro espírita. A gente levou, mas ao invés de melhorar, piorou. Não é questionando nada de ninguém, mas piorou. E depois que ele piorou, a gente conheceu essa pessoa, ela falou: olha, leva ele em tal igreja e tal. E a gente levou sem conhecer Bíblia, nada, que meus pais eram católicos, mas a gente não tinha fé ativa. E a gente levou. Quando chegou lá, ele começou a passar por um processo. E lá, ele teve cura. E foi muito lindo o trabalhar de Deus. Só que a gente não conhecia Deus. Quando a gente recebeu essa cura, a gente saiu da igreja e não frequentou mais. Só que a primeira vez que eu pisei numa igreja com ele, eu senti algo sobrenatural. Já no início, a primeira coisa que me chamou muito a atenção na igreja foi o louvor. E eu entrei naquele lugar, estava tocando uma música da época do Toque no Altar. E eu olhei tinha um homem cantando, que ele tinha a voz parecendo com aquele homem do Toque no Altar. E ele estava cantando uma música, acho que era Deus de Aliança. E ele cantando aquela música, eu fiquei olhando, meu Deus, que voz linda, que som lindo que eu nunca tinha escutado na minha vida. E eu fiquei ouvindo aquilo e aquilo tocou no meu coração de uma forma tão profunda. Só que não foi o suficiente para me fazer ficar. E eu não queria saber de igreja, eu era nova, né? Tinha acho que uns 13, por aí, 13 anos. Então, eu não fiquei na igreja. Mas, certo dia, eu frequentei a casa de uma amiga. E após sair da casa dessa amiga, eu passei na frente dessa mesma igreja que a gente tinha levado o meu pai, que ele melhorou. Só que eu não frequentava ela. E nesse dia que eu passei em frente, eu tava até com uma Corsário, eu lembro até hoje, passando na frente da rua, voltando da casa da minha amiga pra ir pra casa, sem costume nenhum de ir pra igreja. Eu voltando pra casa e o pastor da igreja tava na frente da igreja. E nisso que ele tava na frente da igreja, ele me chamou. Eu passando do nada, ele conversando no telefone, e ele passou e falou: ei, vem cá. Ele não sabia que eu cantava, ele não sabia nada na minha vida, né? Já tinha visto que eu tinha ido lá uma vez por conta do meu pai, mas não me conhecia. E ele me chamou, ele saiu do telefone e falou: ei, vem cá. Nisso que ele me chamou, ele desligou o telefone e ele já foi me apresentando para a equipe de louvor da igreja, sem nem me conhecer, sem nem saber que eu cantava. E ele me apresentou para a equipe de louvor da igreja. Quando ele me apresentou para a equipe de louvor, aí os meninos da igreja começaram a pegar meu telefone e tudo, e marcaram ensaios da equipe de louvor e tudo pra gente começar a desenvolver. Eu não conhecia música evangélica, eu não conhecia nada. Então, assim, com o tempo, Deus foi trabalhando na minha vida. Hoje, pelo que eu sei, ele me conta que Deus mandou ele me chamar quando eu passei na frente da igreja. E
A partir desse dia eu comecei a ter uma relação profunda com o Senhor. E a partir disso, eu comecei a ter sonhos proféticos. Eu já tinha desde criança, né? Desde criança eu tinha sonhos proféticos, mas eu não entendia. Quando eu entrei para a igreja, aumentou demais. Antes de estar na igreja, eu sonhava com a minha avó, né? Como se eu estivesse expulsando demônio e tudo. Eram sonhos bizarros. E a minha mãe sempre me acordava e falava: Lisandra, ora o Pai Nosso, que vai parar de ter esses sonhos. E aí, comecei a entrar para a igreja, eu tive sonhos proféticos, comecei a ter sonhos proféticos. Esses últimos sonhos que eu tive, um deles, eu vi um homem com vestes vermelhas e ele tinha um pergaminho nas mãos e ele me apontava o dedo para mim ir para um deserto. E ele me mostrava o pergaminho e estava escrito: Deus te abençoou. Por que eu faço a obra de Deus hoje? Por que eu falo da palavra hoje? Porque eu já me distanciei várias vezes, mas Deus sempre me puxou de volta. E Ele tem falado comigo: a obra que eu tenho na tua vida é muito grande. E eu já posso perceber isso. Então, eu já tentei sair da igreja e tudo outras vezes. E Deus falou: não é esse o caminho que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Até que o Senhor começou a manifestar a presença dele de uma forma poderosa. Então eu não sei o que você vive hoje, mas hoje o Senhor está falando para você: eu tenho algo para você. Eu tenho algo para sua vida. E esse algo não é escravidão. E esse algo não é opressão. É uma promessa de vida, de restauração, de um reino. É uma promessa. Assim como ele fez uma promessa para aquele povo de Israel, hoje ele nos faz uma promessa. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho um novo caminho para você traçar. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Então que você possa ver isso. Então, como eu estava falando para você, o Senhor me deu um sonho onde eu via muitas pessoas ganhando casas novas. E esse sonho foi muito impactante para mim, porque o Senhor falou para mim: filha, Ele me fez olhar por uma janela que eu vi no sonho de uma casa nova que Ele entregava. E eu via uma paz, um local muito lindo, um ambiente lindo. E eu fico pensando: Deus, o que Deus tem, nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aquele que nele crê. Para encerrar nossas palavras, eu trago para você uma promessa que o Senhor me fez e que eu creio que se estende a você também. Isaías 51, recebe em nome de Jesus, versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Eu fiz uma promessa ao Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor me abençoar com uma casa,
eu vou prestar um culto de ação de graças ao Senhor. E eu sei que Deus é fiel para cumprir. Antes de fazer essa promessa, eu não havia visto essa passagem, mas o Senhor me direcionou a essa passagem. Depois que eu fiz essa promessa, o Senhor me mostrou essa passagem. E hoje eu sei que ela se estende também a você. E eu vou ler de novo. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Muitos vão passar por dias difíceis, mas para vir um povo escolhido, o Senhor vai nascer com o sol da justiça. O Senhor vai nascer com o descanso, com a paz e com a tranquilidade, porque o Senhor fez uma promessa sobre a vida do seu povo. E eu creio que povo do Senhor é aqueles que ali circuncisa o seu coração, que caminha com o Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor. Então, versículo 4, atentai-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardarão, e no meu braço me esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas minha salvação durará para sempre, e a justiça não será anulada. O Senhor me deu ainda um sonho referente a essa palavra. Tô bem rouquinha, mas eu vou compartilhar com vocês porque é muito forte. Não tem como eu parar agora a live porque a revelação tá sendo profunda. E o Senhor, há uns dias atrás, me deu um sonho. 2 sonhos na mesma madrugada. O primeiro sonho, o Senhor me fazia ver um homem dentro de um quarto. Era como se ele estivesse se escondendo. Dentro desse quarto havia 2 portas. Uma das portas ele estava agachado e escondendo para que não fosse aberta. E eu tentava entrar pela porta da frente e o rapaz abria para mim entrar. Quando eu entrava, o Senhor me fazia ver esse rapaz desesperado, tentando esconder o que estava atrás da porta. E depois o Senhor me fazia ver o que era que ele estava escondendo. Era como se fosse um corpo de uma pessoa morta. E ele ficava escondendo atrás da porta. E eu tentava abrir, eu falava, abre a porta. Ele falava que não. E ficava escondendo muito, com muito medo. E eu só olhando aquela situação no sonho. Após isso, ele falava para mim, eles estão vindo. Quando eu olhava para a porta de fora, chegava 3 homens, altos, que pareciam anjos. Quando eles chegavam, eles tinham um objeto que voava, flutuava no ar. Era como se fosse um tipo de lanterna que eu não sei descrever. Tinha um formato de bicho. Ela tinha uma luz na ponta azul. E era como se aquela lanterna que eles tinham escaneasse as pessoas. Quando eles chegavam, eles entravam dentro desse quarto. E eu via eles escaneando aquele homem. Eles falavam para aquele homem, fala o que você fez.
e aquele homem ficava mentindo, falando que não tinha feito nada. Eles colocavam aquele bichinho para escanear o homem, e nisso, o bichinho escaneava com a luz azul. Quando ele passava naquele homem, a luzinha começava a ficar vermelha. E era como se aquele bichinho mostrasse tudo aquilo que aquele homem tinha feito. E mostrava o corpo que ele estava escondendo. E aí ele começava a se apavorar quando era visto o que ele tinha feito. Ele ficava muito... era um pavor muito grande que eu não sei descrever. Então, aquele bicho, ele se transformava numa luz vermelha e começava a destroçar aquele homem todo, como se fosse um laser queimando a pele dele toda. Queimava ele por completo, até não sobrar mais nada. Foi horrível, os gritos que eu ouvi dele foi assustador. E quando eles terminavam, eles vinham pro meu lado. Eles passavam aquele scanner em mim, mas era como se não houvesse nada, era como se o scanner não tivesse acusado nada em mim. E eles saíam e falavam assim pra mim: a gente volta daqui a 1 denário. Eles falavam desse jeito pra mim: a gente volta daqui a 1 denário. E eles saíam falando que ia procurar os outros. Vamos procurar os outros. E saíam. Quando eu acordei muito assustada com esse sonho. Só que eu dormi de novo, era aproximadamente 1h e pouco da manhã. Eu dormi. Nisso que eu dormi, eu tive outro sonho. E nesse sonho, o Senhor falava na minha mente a passagem Isaías 51. Está em Isaías 51. E nisso, eu acordava, era 3 e pouco da manhã, eu falei, eu não sabia o que estava escrito em Isaías 51. Quando eu acordei, eu fui abrir direto essa palavra, falei, eu vou ver o que está escrito, que eu não sei o que está escrito. E quando eu abri a Isaías 51, falava exatamente sobre aquilo que eu tinha sonhado, que é isso aqui: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha tá escrito, versículo 8, tava falando sobre isso aqui: porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre. Eu fiquei pasma, eu fiquei perplexa, porque o primeiro sonho que eu tive falava dessa passagem, e Deus me deu a confirmação depois, no mesmo sonho, sobre aquilo que Ele tinha me feito sonhar. Então foi muito forte. O significado: eu creio que o Senhor estava falando para mim, eu volto, né? Daqui a um tempo eu volto. Para mim, os anjos no sonho falou para mim, nós voltamos daqui a 1 denário. Denário, que eu pesquisei na Bíblia, significa trabalho, né? É aquilo que você recebe por um trabalho. Então, acordem, porque o Senhor vai voltar. Vamos continuar para finalizar nossa live, né, que eu sei que está muito forte, glória a Deus. O Senhor está falando muito ao nosso coração. E vamos ler esse último capítulo para encerrar, né? Versículo 8. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os roerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Isso o Senhor fala conosco, para os nossos dias de hoje. Para nós despertarmos
como povo dele de antes, como povo que era a promessa dele de antes e que continua sendo nos dias de hoje. Arma-te de força, braço do Senhor. Mas desperta como nos dias, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no mar fundo, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião. Meu Deus. Você tá pegando aí, gente? Meu Deus. Meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu não sei se você tá pegando, mas a dimensão do que o Senhor tá levando a gente dentro da palavra tá muito forte. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. Quem foi os remidos que passaram pelo fundo do mar? Que o Senhor abriu o mar vermelho para eles passarem? Foi o povo de Israel. Trazendo aqui para você recordar. Assim voltarão. Você sabe o que é isso? Assim voltarão os resgatados. Meu Deus. Meu Deus. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Talvez você me fale, Lisandra, mas essa passagem ela fala da época do povo de Israel, que eles saíram do cativeiro, voltaram lá para a terra deles, né? E o Senhor fez eles voltarem. Mas eu te pergunto, quando eles voltaram, a terra ficou como o Jardim do Éden? Houve o cumprimento completo da passagem? Fica para você pensar. Eu acredito que isso é para nossa geração, em nome de Jesus. Porque o Senhor fará. O Senhor resgatará o seu povo. O Senhor nos conduzirá. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com alegria. Lhes coroará a cabeça e regozijo. E ele ainda fala que lhes coroará a cabeça. Regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. O que é que fala lá em Apocalipse 21? Né? Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. O que é que fala aqui nessa passagem? E deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que te estende os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano? Meu Deus, você quer mais forte ainda? Quem és tu que temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Meu Deus. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu, Senhor, teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu
estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotastes. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhuma tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve paixão de ti? A assolação e ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram. Jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope. Na rede estão cheios de ira do Senhor e da repressão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Nós nos encontramos assim hoje, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Poluei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu pusestes as costas como chão e como rua para os traucentes. Vou finalizar por aqui. Mas o que eu falo para você? Isso é para Jerusalém? É para o povo escolhido do Senhor. Como nós vimos em Efésios, o Senhor estendeu a promessa ao gentio. Hoje nós somos gentios. É para aqueles que creem, que circuncisam o seu coração. É para Jerusalém espiritual, para Sião espiritual. A Sião é o que? A preparação da entrada de Nova Jerusalém, né? Sião espiritual, né? Então, existe vários contextos, mas muitos ali o Espírito Santo nos traz para que nós possamos nos lembrar da promessa do nosso Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós saiamos do conformismo, das disputas, das divisões e sejamos conduzidos e levados àquilo que o Espírito Santo de Deus nos leva para a perfeita ali plenitude no amor de Cristo. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, amém? Então vamos encerrar nossa live. Você que sentir no seu coração, né, esteja ajudando pra gente disponibilizar os livros, né, via física. Como eu falei pra vocês, que estão lá no link da bio, vocês podem acessar lá. Tem no meu link da bio um link lá, vai ter alguns livros que vocês vão achar no Wattpad. E eu quero poder trabalhar bem melhor essas obras para que o Senhor alcance outras pessoas, né? Tanto pelo livro A Radassa, que virou Esté, que conta um pouco da história, da minha história e de outras coisas, né? Tem revelações profundas nesse livro. E para que esse livro alcance outras pessoas. Então, se você aqui sentir no seu coração, abençoe, para que o Senhor esteja fazendo crescer e se desenvolver, para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como você está sendo, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor abençoe o teu coração. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Gente, antes de encerrar a live, eu vou olhar aqui os comentários de vocês, porque não deu pra olhar, é tanta coisa. Mas eu tô lendo aqui, já respondo quem mandou mensagem. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar aqui, tá, gente?
Teve bastante gente participando aí, 344 curtidas, o pessoal participou bastante. Gente, eu já postei tanto vídeo aqui pra vocês que eu acho que já deu pra vocês terem uma dimensão de muita coisa que o Senhor tem falado comigo, né? Um desses foi Isaías 54. Isaías 54 tem uma promessa, eu vou ler aqui pra vocês antes de encerrar, né? Quem não estiver cansado, quem já estiver cansado pode sair, mas quem quiser acompanhar, quem for tocado pelo Senhor aí, permaneça, que você também vai receber a graça do Senhor, assim como eu recebi. Eu quero falar pra vocês essa passagem. Houve um dia em que eu me encontrava cansada, né, pelas situações da vida. E certo dia eu ajoelhei, eu não entendia nada de Bíblia. E antes de começar a buscar, a ler, a ter curiosidade de entender as coisas do Senhor, eu tive um sonho. Para vocês verem como Deus é tremendo e Ele fala através de sonhos. Eu tive um sonho no qual eu me encontrava na porta de casa. E eu via meus 2 irmãos na porta da casa também. E eu olhava pra rua e tava tudo à noite, escuro, né? E eu vi uma nuvem enorme no céu. Era uma nuvem enorme. Dessa nuvem começava a cair letras enormes. Elas caíam no chão, quando elas caíam no chão, elas tocavam o chão e acendiam uma luz em cada letra que caía. E quando elas caíam e tocavam o chão, elas faziam um barulho enorme de eletricidade, como se fizesse tss, ao tocar o chão. E nesse sonho, eu via letras específicas. E quando eu acordei, eu fui pesquisar essas letras. O significado era nutrir até que se esteja maduro. Então foi muito forte, porque eu vi as letras e após isso eu acordei. Foi mais para ver as letras mesmo e quando eu fui pesquisar o significado estava escrito isso, nutrir até que se esteja maduro. Então foi muito forte. Após isso, eu só tive um sonho atrás do outro e foi cada vez mais assustador. Que eu não vou nem falar aqui pra vocês, mas glória a Deus. Então, após isso eu tive uma curiosidade muito grande, né? Depois desses sonhos, eu tive uma curiosidade muito grande em conhecer do Senhor, em entender, né, aquilo que Ele queria de mim, por conta da quantidade de sonhos que eu tava tendo. Tava sendo muito bombardeada de revelação. E aí eu falei, cara, eu vou começar a buscar e vou tentar entender o que Deus quer comigo. E aí, certo dia, eu passando uma situação muito difícil, eu ajoelhei no meu quarto, orei ao Senhor e falei, Deus, se tu existe mesmo, se o Senhor tá aqui e tudo, é isso que as pessoas falam, que as pessoas pregam e tal, então fala comigo. Eu não senti Deus falando comigo naquela noite, mas eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Que eu chorei, eu orei e me senti correspondida. E fui dormir, né? Mas depois disso, aí começaram a acontecer várias coisas. E eu pude ver que Deus estava se revelando para mim. Não foi na hora que eu pedi, mas Ele começou a falar comigo de uma forma extremamente profunda.
E numa dessas coisas que Deus começou a falar comigo foi essa profecia de Isaías 54. Foi exatamente o que eu estava passando. Eu me senti na pele dessa mulher que é descrita em Isaías 54. Pode ser que não seja, amém, né? É para a igreja também, é para a igreja, amém. Mas naquele dia eu me senti vivendo essa palavra. Eu senti Deus abrindo a boca e falando comigo, não só assim, mas eu tive sonhos, eu tive confirmações de forma física, enfim. Deus falou comigo. Então, não tinha como eu duvidar que Deus estava falando comigo. Não tinha. E eu quero trazer para você que essa palavra se estende a você também. Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda e estende-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, meu Deus. Gente, vocês não têm noção. O Senhor falou comigo nessa palavra. E o Senhor trouxe a confirmação para mim também através de um profeta e de várias outras formas. Eu já postei o áudio aqui para vocês e quem estiver duvidando, vai lá nos meus vídeos aqui que eu postei no feed. Tem um vídeo que tem o áudio do pastor falando, inclusive sem ele nem saber o que estava acontecendo na minha vida, sem nem me conhecer. Ele foi usado pelo Senhor para falar que estava fazendo algo novo, que não era nada quebrado, nada repetido, era algo novo. E o pastor, na revelação que ele fez para minha vida, ele falava exatamente o que está escrito nesse capítulo, Isaías 54. Ele falava que estava vendo, né, um agir de Deus, um crescimento para a esquerda, para a direita. E eu entendi tudo, porque Deus já tinha falado comigo, e não foi só isso, foi muito profunda a revelação. Então, assim, foi forte. Então, olha isso. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Eu não tenho medo de anunciar isso aqui que eu tô anunciando para vocês não, sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Então, se alguém vir me criticar, alguém tenha medo você de me criticar, porque eu sei quem me chamou. Eu sei que eu não tô falando nada aleatório, Deus é testemunha de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, de tudo que Ele me revelou. Então, eu não tenho medo, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem falou comigo. E não é só, né, tem muita gente que usa de farsa por aí. Tem muita gente que usa de farsa, fala que Deus falou isso, Deus falou aquilo e tudo. Cara, se Deus não falou comigo, eu vou dizer uma coisa, viu? Porque além de ter sonhos, ter revelação na palavra, tive revelações por intermédio de outros pastores da mesma coisa que Deus estava falando. Tive sinais, né? Eu vi uma estrela. Tive confirmações de pessoas físicas que fizeram a mesma coisa. Eu recebi pessoas que falaram pra mim, olha, não precisa você fazer isso, porque Deus tá te abençoando, isso é um presente do Senhor, confirmação e tal. Então, assim, N coisas, né? E eu já deixei tudo documentado aqui, tá no Kawaii, tudo documentado, quem quiser olhar, vai lá olhar, porque eu não preciso ficar mentindo ou inventando coisa, né, pra engajamento. Porque tem muita gente que faz isso hoje, né, gente? Tem muita gente, mas eu tô vivendo a realidade de Deus na minha vida. E Deus é testemunha, né? Porque Ele sabe, porque Ele manda um raio aqui na minha cabeça se Ele não for testemunha do que eu tô dizendo.
Então, glória a Deus, porque eu sei quem me chamou. Glória a Deus. Então, versículo 4, versículo 5, porque o teu Criador, versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado, o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia acolho-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E eu tomo esse capítulo como uma aliança, porque eu creio que naquele dia que eu ajoelhei no meu quarto, o Senhor fez uma aliança comigo. E eu tomo isso como uma aliança que o Senhor fez comigo, de um tempo de alegria, de um tempo de paz, de um tempo de novo, de mudança. Versículo 9, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então essa palavra hoje eu tenho como uma aliança que o Senhor fez comigo, assim eu creio. E que essa palavra fale com você hoje, profundamente, assim como o Senhor tem falado comigo. Amém? Recebe em nome de Jesus. Deixa eu ficar por aqui, gente. Boa tarde para vocês. Deus abençoe.